Daniele Del Valle, uma materialização dessa aterrissagem para você fechar essa abordagem com chave de ouro, tá bom? Então, aqui é um conceito também da abordagem campeã, que vai ser, assim, muito útil você usar no final da abordagem, depois que você obteve todas as informações do cliente, enfim, tudo que você pôde absorver daquela abordagem, você vai utilizar essa estratégia aqui. E, mais uma vez, você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ter o iPad mais atualizado do mercado, você só precisa ter uma caneta e um papel, tá bom? O que você vai fazer? Você vai falar o seguinte: Aloysio, eu percebi que a nossa vida, tá? Eu já sou uma pessoa bem madura, né? Eu tenho 38 anos, sou casada com o Adriano. Ou não, eu tenho 28 anos, mas eu sou uma pessoa extremamente obstinada. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Desde os meus 14 anos de idade, eu já guardo dinheiro e eu percebo que a nossa vida tem altos e baixos. Concorda comigo? Principalmente viver aqui no Brasil, onde existe o fator político-econômico que ataca de forma direta a nossa paz de espírito, a nossa segurança. Só que eu confesso para você que existe uma linha tênue que divide a nossa dignidade da nossa indignidade. Concorda comigo? E todos nós, eu e você, temos 4 grandes riscos. Que riscos são esses? Aí você escreve o famoso vida. O primeiro risco é viver muito. O segundo risco é uma invalidez, é um acidente. O terceiro risco é uma doença. O quarto risco é uma ausência precoce. Concorda comigo? E para você que é empresário, existe ainda mais um, que é a sucessão de tudo isso. E sabe o que é interessante, depois da gente ter se conhecido? É que eu identifiquei que você já tem algumas seguranças. Você tem a sua casa quitada, você tem o seu emprego, você tem o seu dinheiro guardado, Aloysio, lá na XP, que você falou que rende 110% do DI. Você tem o fundo de garantia, né? Você tem o seu salário aqui todo mês. Você me falou de algumas garantias, de algumas proteções que você tem. E sabe o que é interessante? É que meu trabalho, ele se consiste em ser a proteção de tudo isso aqui. E sabe o que eu gostaria de saber de você agora, Aloysio? Se ontem tivesse te acontecido uma falta precoce, ou até mesmo uma doença grave, uma invalidez, geraria algum impacto dentro dos seus projetos? Sim. Ele vai falar sim, né? E é aqui que você começa a tirar os sims do cliente. É aqui que você começa a ter afirmativa, a finalizar essa abordagem. E aí você vai falar para ele: tá bom, Aloysio, você falou para mim que viver muito é uma preocupação sua. De 0 a 10, ou de 0 a 100, qual é o peso que você tem sobre isso? Ah, viver muito? 20. Eu sou uma pessoa que, enfim, eu sei que eu vou viver muito, mas eu sou planejado. Legal. Invalidez por acidente ou por doença, que impeça de você aos 40 anos, sabe aqueles 20 mil dias de viver com dignidade? Isso te preocupa? Sim. De 0 a 100 ou de 0 a 10? Ah, 80. Entendi. Outro risco que eu comentei aqui é o doenças. Você me falou, né?
de uma doença grave que um amigo seu teve, e você traz a contação de história de pessoas que você conversou sobre esses pontos, sobre esses problemas que vão acontecendo na vida das pessoas. De 0 a 10, olha, isso aqui é 60. E o ausência precoce, que você tem um Henrico de 5 anos, ou não, o seu filho já tem 18 anos de idade, de 0 a 100, qual que seria o impacto para Beatriz? Eu acho que 50%. Ela é independente, o impacto seria mais emocional. Ok. Aí, olha a estratégia. Então, eu percebi que hoje a sua maior preocupação seria invalidez e doença. Faz sentido isso? Sim, faz sentido. E você tendo essa maior preocupações, quais são as alternativas que você tem para proteger essas maiores preocupações que até hoje você não tinha parado para pensar? Aí ele vai falar: poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Ou ele vai falar: eu tenho um seguro do banco. Tá, mas além disso, sempre precisa perguntar o além disso. Eu tenho a ajuda da minha mãe, do meu pai. Além disso, você tem que sempre perguntar o além disso. Eu tenho minha empresa que anda sozinha. Ok, que bacana. Além da empresa. Sempre, o além disso, tá? Então, aqui fica esse conteúdo. Tenho mais estratégias que eu vou compartilhar por partes para você poder absorver e não fingir que está ouvindo essa aula, mas absorver aqui, porque aqui existe estratégia de você trazer o que ele tem de segurança, o que ele tem de liquidez, o que ele tem de renda garantida, de você identificar quais são as maiores preocupações dele, de você formar o colchão financeiro, tá bom? E aí agora nós vamos para as perguntas certeiras aqui e finalizar com chave de ouro.